Então, quando você fala e é verdadeiramente ouvido, sem julgamento e com acolhimento, algo dentro de você se organiza, se expressa e se alivia. Sabe quando a gente respira fundo e diz assim: ai, falei. Pois é, gente. A sensação é essa mesmo. É de alguém que fala aquilo que estava reprimido. É uma sensação de alívio muito bom. Então, falar cura, porque aquilo que é dito em um campo seguro não precisa mais se esconder no corpo como sintoma. Querido ouvinte, você sabia que as palavras podem ferir, né? Acho que você até já foi machucado por alguma dessas palavras. Palavras podem destruir a vida das pessoas. Elas podem congelar e até silenciar a alma, sabia? Pois é. Mas tem palavras que curam também. Tem o poder de cura porque dão nome ao que antes não podia ser dito. Elas curam porque devolvem sentido àquilo que foi esquecido, àquilo que foi silenciado. Elas curam porque despertam aquilo que estava adormecido dentro da gente, tá? Então hoje a gente vai falar da palavra que transforma, né? Do que o verbo que toca onde o silêncio faz adoecer, do som que realinha o corpo, a alma e também a energia que roda ao nosso redor. Porque veja, no Evangelho de João, está escrito lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a criação do mundo começou por meio de um som, com uma intenção verbalizada, vamos dizer assim, né? Uma expressão. No Evangelho, Jesus também demonstrou várias vezes que ele não usava remédio para curar, ele usava palavra para curar. Por exemplo, quando ele estava diante de alguma pessoa doente, seja do corpo, seja da mente, ele dizia assim: levanta-se, vai e não peques mais. E por que ele fazia isso, Eliane? Porque essas não são apenas palavras e frases vazias, são decretos espirituais. A palavra dita com consciência é um instrumento de realinhamento vibracional do corpo e da alma. Então, na Cabala, por exemplo, cada letra hebraica é uma energia viva, gente. Então, as palavras são combinações sagradas de frequências. Elas não apenas descrevem a realidade, mas elas têm o poder de criar e moldar a própria realidade. Então, o universo, segundo a sabedoria cabalística, é sustentado por palavras. E quando as palavras são pronunciadas com intenção, com consciência, com amor, essas palavras acessam planos de cura invisíveis. Então, veja bem, palavras usadas frequentemente pela Cabala, como Shalom, Emê, Emuná, não são apenas conceitos, elas carregam uma frequência. Elas vibram e vibrando, elas provocam movimento onde antes estava parado, estava estagnado. É como, gente, tocar camadas sutis do ser que o discurso comum não consegue alcançar. E ao serem pronunciadas, essas palavras não apenas comunicam, mas transformam. Porque toda palavra viva é um som em movimento, é um som, é uma energia criadora. Por exemplo, quando né, o judeu pronuncia a palavra shalom, shalom significa paz, no seu sentido mais profundo, né, no sentido de harmonia, de plenitude, de bem-estar. Mas no sentido, né, na tradução hebraica, shalom não é apenas paz, como ausência de conflito. Vai muito além disso. Shalom tem o estado de equilíbrio interno e externo, de estar inteiro no corpo e na alma. E essa palavra vibra porque remete à união, à integração do ser, remetendo à ideia de união do que estava separado, né? Separação do corpo e da alma. Então, quando algo que traz calma, presença e alinhamento é sentido e não apenas dito, é isso que está representando o Shalom. E Emet? Emet significa verdade, que em hebraico também vai trazer o conceito de totalidade, o princípio, o meio e o fim. Então essa palavra vibra porque Emet é mais do que dizer o que é certo, é estar alinhado com a essência das coisas. Então, nesse sentido, falar a verdade é se reconectar com o que é essencial, com o que é eterno, com o que é íntegro. E emuná, né? A gente já falou algumas vezes aqui sobre essa palavra, emuná.
E emuná é a fé, mas não é aquela fé como crença cega. Emuná traz um sentido amplo de fé, de confiança ativa, de firmeza, de constância, de certeza, gente. Mas é aquela certeza de que tudo está ligado à perfeição divina, mesmo sem controle algum, né? Por isso que é esse acreditar, é aquela coisa, né? Entregar na mão de Deus. É ter essa certeza, é o emuná, a certeza que tudo acontece conforme a perfeição divina. E por que a palavra emuná vibra? Porque a fé sustenta, gente. A fé, o acreditar, é parte fundamental da criação. Então, essa palavra, ela move a ansiedade, ela traz segurança, entrega ao mesmo tempo, equilibrando força e suavidade no campo emocional e espiritual. Pois é, e por que que a gente está falando tudo isso? Porque as palavras, elas têm um peso energético e vibracional, especialmente quando elas carregam um significado profundo e elas são faladas com intenção e presença. Então, palavras como Shalom, Emê, Muná ressoam no corpo e no campo emocional da gente. Elas não apenas dizem algo, elas fazem algo, elas agem na nossa energia, no campo da vida. E como eu disse, são palavras que vibram e criam um movimento, onde antes algo estava estagnado. Ou seja, essas palavras desbloqueiam, realinham e ativam a vibração da criação da vida. Então, gente, na tradição cabalística, as palavras têm um significado sagrado, porque elas são veículos da criação e da manifestação da realidade. Segundo os ensinamentos cabalísticos, o universo foi criado a partir do verbo, né, o davar, que em hebraico significa palavra, mas ao mesmo tempo também significa coisa. Isso revela que o som e o significado das palavras estão ligados à essência da existência, sendo a linguagem uma ponte entre o divino e o material. E silêncios dolorosos viram palavras, e palavras viram libertação. Então, por isso que falar é muito importante, não apenas palavras soltas, sem intenção, sem emoção. É o que a psicanálise, né, faz muito disso. A psicanálise é um espaço muito efetivo onde falar, gente, é cura. Então, a psicanálise é o lugar onde a palavra escutada, sem julgamento, sem críticas. E essas palavras faladas libertam o que antes adoecia em silêncio. É onde a fala traz à tona o que estava escondido, reprimido, esquecido, lá no seu inconsciente. Então, quando você fala e é verdadeiramente ouvido, sem julgamento e com acolhimento, algo dentro de você se organiza, se expressa e se alivia. Sabe quando a gente respira fundo e diz assim: ai, falei. Pois é, gente. A sensação é essa mesmo. É de alguém que fala aquilo que estava reprimido. É uma sensação de alívio muito bom. Então, falar cura, porque aquilo que é dito em um campo seguro não precisa mais se esconder no corpo como sintoma. Pois é, e como a Eliane disse, né? Na psicanálise a gente fala daquilo que é reprimido. E tudo que não pode ser vivido ou aceito é reprimido. Fica no inconsciente e, se não for trabalhado, o que foi reprimido pode voltar como um sintoma, seja ele emocional, né, na forma de, por exemplo, uma ansiedade ou uma depressão, ou físico, na forma de dores, de compulsões, e a lista não tem fim. Então, o fato de falar na análise é cavar esse solo do inconsciente, é dar a luz ao que estava no escuro, né? E isso acontece naturalmente quando a gente fala. As palavras também podem ativar feridas emocionais internas, traumas do passado e crenças limitantes. Então, nem toda palavra, gente, cura. Algumas sim, né? Algumas, especialmente quando ditas com, no caso da agressividade, do desprezo, da manipulação, elas vão reabrir feridas ali antigas que estavam ocultas. Então, às vezes, um simples comentário pode ser um gatilho mental para tocar em um trauma infantil ou em uma crença como não sou bom o suficiente ou né, eu sei que eu sou um fardo. E aí também a lista é enorme, não para por aí. Então veja a importância da linguagem alinhada com a consciência, né? Porque a linguagem ela vai impactar diretamente na formação da pessoa. Palavras ditas por figuras importantes, né? Figuras de autoridade como pais, parceiros, professores, elas podem marcar profundamente a estrutura emocional de uma pessoa.
Repetições que muitas pessoas ouviram quando crianças, como você é inútil, ninguém vai te amar, ou você não presta, isso tudo molda a crença sobre você. Por isso que, diante de palavras que nos são ditas, às vezes, com agressividade ou com impulsividade, elas devem ser ouvidas além do momento presente. Pessoas que reagem assim ativam gatilhos mentais e emocionais que estavam reprimidos desde a infância lá, guardadinho. A palavra, gente, é um ato psíquico. Então, falar é mais do que comunicar. É uma forma de agir sobre o inconsciente, né? Então, aquilo que está silenciado no inconsciente é uma dor reprimida, senão não estaria silenciado. E essa dor aprisiona sim, tá? Ela te mantém refém de algo que você não conhece racionalmente, né? Aquele famoso que a pessoa fala, eu não entendo o que acontece na minha vida. Por que, né, eu sempre atraio pessoas tóxicas? Por que isso, por que aquilo? Então, é algo reprimido no inconsciente que está ditando a sua vida. Então, guardar tudo isso, né, para si, seja de forma consciente, né, porque às vezes também a gente sabe de onde vem a origem, ou inconsciente, tudo isso pode levar ao adoecimento emocional e até físico. Então, ouvir, gente, é essencial para o psiquismo se reorganizar. Então, a escuta genuína, como a que acontece na psicanálise, não é conselho, não é julgamento, não é também correção. É presença, é espaço, é atenção. Por isso, a psicanálise é muito efetiva e ela diz muito sobre falar livremente e escutar com qualificação. Escutar tanto do terapeuta, né, do analista, quanto você mesmo, porque quando você fala, a primeira pessoa que ouve é você. Então, as duas, né, dá importância tanto à fala quanto à audição. E a palavra cura porque ela permite ressignificar, né? Você pode olhar para a dor antiga com um olhar novo, recontar a sua história e dar um novo sentido para ela. E isso a gente comprova nos atendimentos que a gente faz, porque não só na psicanálise, né, isso acontece muito na psicanálise, mas também na PNL e na hipnoterapia, a gente vai encontrar instrumentos muito eficazes para reprogramar a mente e ressignificar tudo aquilo que estava lá no teu inconsciente. Quando repetimos certas frases ou crenças, sejam elas positivas ou negativas, fortalecemos conexões neurais, gente, e ativamos regiões como o sistema nervoso simpático. Em outras palavras, quanto mais você fala, mais você molda seu cérebro. E isso vale tanto para afirmações construtivas quanto para aquelas que te sabotam. Ou seja, o cérebro será moldado na direção que você escolher, para o bem ou para o mal. Portanto, gente, palavras como amor, gratidão, paz aumentam a dopamina e a serotonina. Já palavras como medo, ódio, fracasso vão ativar em você o cortisol, que é o hormônio do estresse. Por isso, fale mais sobre gratidão, sobre amor, sobre paz. Para de repetir palavras que te levam ao medo, ao ódio ou ao fracasso. Você quer saber como está a sua vida, gente? Olhe para a sua vibração. Faça um teste aí no seu dia a dia. Anote todas as vezes que você diz que tem medo, ou que você fracassou, ou que você é culpada de alguma coisa, ou quando você diz, ai, que ódio. Gente, é a vibração da palavra, não é só a que é verbalizada, tá? Ela também pode se manifestar quando você pensa. Então, anote todas as vezes que você pensar nelas também, porque pensar na palavra é a mesma coisa que verbalizar. E, pois é, gente, a coisa é séria, tá? Não brinque com as suas palavras. Se elas têm o poder de moldar o nosso cérebro, imagine o que elas podem criar em nossas vidas. A intenção da palavra afeta a liberação de neurotransmissores e impacta diretamente o estado emocional, o corpo e o ambiente. É o ambiente também, gente. O que você acha que está criando no seu ambiente, falando ou tendo pensamentos de palavras pesadas, cheias de mágoa, de raiva, de culpa? E acredite, as palavras e pensamentos criam formas pensamento. Já falamos sobre isso aqui no programa. Formas pensamento são processos obsessivos e toda essa vibração que vem das palavras pesadas vão ficar impregnadas nas paredes, no teto, no chão,
né? No ambiente doméstico, dentro da sua casa, no trabalho, nos objetos, enfim. A coisa é feia, viu? É coisa séria, não é brincadeira, tá? Então, a física quântica afirma que tudo é vibração. E matéria, gente, é energia em movimento, é vibração. Então, sendo assim, as palavras, enquanto som e frequência, elas influenciam diretamente esse campo energético, como o Edgar falou, né? Então, o observador, que no caso são os nossos pontos de vista, influencia o campo, né? São nossos pontos de vista e as nossas crenças. Então, isso vai influenciar o campo. Então, a consciência que emite uma palavra, que emite a sua intenção, vai moldar o campo de possibilidades. Então, cada palavra é uma semente vibracional lançada no campo da sua existência. Tem até um experimento, né? Esse experimento foi muito divulgado, acho que muita gente conhece, que é do Dr. Masaru Emoto, que prova como as palavras podem moldar o campo, né? Ele fotografou cristais de água após expor esses cristais à exposição de determinadas palavras. Então, palavras como amor, paz, bondade, beleza, eles formaram cristais claros, harmônicos, formaram imagens lindas, né, de muita perfeição. Já ao contrário, palavras como ódio, raiva, inveja acabaram gerando formas disformes, distorcidas e escuras. Aí, olha só, se a gente pensar que nós somos compostos, né, o ser humano é composto por 70% de água, gente, que impacto nossas palavras têm sobre nós mesmos, né? E sobre os outros? Percebem a responsabilidade daquilo que é dito? Então, esse experimento científico, né, nos faz um alerta muito sério. Nossas palavras moldam nosso corpo, moldam nosso campo e a nossa realidade. E lá no Evangelho, em Marcos, capítulo 7, está escrito o seguinte: não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai da boca. Pois é, gente, olha só. Essa passagem nos chama a responsabilidade espiritual e a responsabilidade emocional daquilo que fazemos com a nossa vida. Portanto, o que contamina não são influências externas, mas sim os conteúdos internos que se manifestam com a fala. A palavra expressa o inconsciente, gente. Por isso, a verdadeira purificação começa dentro, começa na mente, na alma e na emoção. A palavra revela também padrões familiares, né? Padrões familiares herdados. O que sai da boca, gente, pode ser a lealdade a uma dor não resolvida. Por isso, curar a palavra é curar o sistema também. A gente tem que aprender, sabe, a falar com mais empatia, com mais compaixão. E falar com compaixão, entre outras coisas, é curar. É curar a nós mesmos e é proporcionar também a cura para o outro. Nas constelações familiares, a gente usa muito frases de cura que são verdadeiras chaves vibracionais. E quando ditas dentro do processo de constelação, e são ditas com intenção e emoção, tem a força para reorganizar o campo familiar da pessoa. Porque, de fato, as palavras que reconhecem o passado, elas libertam, gente, o presente. Então, falar, por exemplo, eu te vejo, ou eu me desligo dos destinos que não me pertencem, gente, isso é milagroso, porque é cura, é pura cura. Então, curar com palavras é também libertar gerações e gerações. É transcendental. E na PNL, né, Programação Neurolinguística, ela vai mostrar para a gente que a linguagem é comando mental também. Então, a gente precisa eliminar algumas palavras do nosso dicionário cotidiano e nos habituarmos a novas formas de expressão. Por exemplo, procura trocar eu nunca consigo por eu estou aprendendo a cada dia. Essa pequena mudança muda o teu campo vibracional. Frases que limitam, como não sou bom o suficiente, isso nunca vai mudar. Experimenta trocar isso por frases que curam, como eu escolho a paz, eu mereço o melhor, cada passo é um aprendizado. Às vezes, gente, uma palavra dita com amor é suficiente para salvar uma vida. Eu te escuto, você pode ser quem você é, está tudo bem. Isso é salvação. Então, a palavra tem o poder de atravessar a alma do outro e a reorganizar tudo ao seu redor. Ela não precisa convencer ninguém, ela só precisa ser verdadeira. Então, a palavra que cura nasce da presença verdadeira, do silêncio interior que escuta antes de responder, da compaixão que acolhe sem querer consertar o outro. É palavra, gente, que não se impõe, mas se oferece. É palavra que não acusa, mas revela.
Então, curar com palavras é lembrar o outro de quem ele é. É criar um espaço onde a alma pode ser finalmente só ser. Mas a palavra também cura a quem a pronuncia, principalmente, porque toda vez que falamos com verdade, também nos escutamos com mais profundidade. E quando a fala vem da alma, ela não apenas comunica, ela traz a consciência maior, traz a essência do ser e, consequentemente, a conexão com a perfeição divina que está em tudo e em todos. Muito bem. Palavras. Cuidar Palavras. das palavras, usar as palavras de maneira consciente, de maneira sábia, como um lenitivo, como um remédio, tanto para você como para aqueles que estão caminhando contigo aí ao teu lado na jornada. A gente fala que é da palavra que tem esse poder de cura muito forte e é real, como Jesus fazia. Não diria que é um peso maior, mas é tomar muito cuidado com a palavra que destrói, né? Que às vezes uma palavra tem uma força tão pesada quanto de uma guerra, né? Exatamente. Então, né, vamos ter coerência entre aquilo que a gente sente, aquilo que a gente fala, né? E pensando no todo, nessa conexão com o todo, com o universo. Que não é uma palavra que só para mim, né? Que eu estou falando porque eu quero. A minha palavra vai, sim, ressoar no campo vibracional da outra pessoa e do universo, gente, né? Não é Exatamente. brincadeira, não. Do ambiente como um todo, né? Tá- Espero que vocês tenham gostado, né, do programa de hoje. A gente está chegando ao fim. Sábado que vem, 12h30, a gente volta. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ficou com vontade de um pouquinho mais, começa a seguir a gente no Instagram. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim. O meu é o @EdgarBim. E o conteúdo desse programa e de todos os nossos demais programas, além de muitos outros conteúdos, você encontra lá no nosso canal no YouTube. Entra lá, acessa youtube.com/bim91. B de bola, I de igreja, M de Maria, 91, tudo junto. Aproveita, se inscreve no canal, ativa lá o sininho das notificações, comenta os vídeos e compartilhe. Compartilhe com quem você acredita que o conteúdo que a gente apresenta pode ser aí uma contribuição para as pessoas. E se você quiser mais informações sobre os nossos atendimentos, como a gente falou aí da palavra, né, os nossos atendimentos com a psicanálise, que é eminentemente a terapia da palavra, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Manda um WhatsApp para a Eliane. O número dela é o 11 9 8420 9959, 11 9 8420 9959. E o meu WhatsApp é o número 11 9 7563 3113. 11 9 7563 3113. Sábado que vem, 12h30, a gente está de volta aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos uma ótima semana. Queridos, gratidão pela audiência. Eu tenho todos uma linda e abençoada semana.